Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves, nós estamos iniciando neste momento o nosso curso de discipulado e nesta oportunidade, neste dia, estaremos estudando o livro de Apocalipse. Nós vimos na última aula de Apocalipse, nós vimos Apocalipse 17, do versículo 1 até o versículo 3, e hoje nós iremos estudar do versículo 4 até o versículo 7 do capítulo 17 de Apocalipse, que é um capítulo bastante emblemático, bastante difícil, cheio de linguagem simbólica, e nós precisamos ter bastante atenção para podermos interpretar de forma correta, de acordo com as Escrituras e de acordo com o contexto histórico daquele momento, para que nós não tenhamos nenhuma interpretação irregular, nem alguma coisa que seja contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então eu te convido nessa hora a fazer esta leitura juntamente comigo e estudarmos o livro de Apocalipse. Hoje, excepcionalmente, eu não estarei ao vivo, mas estaremos acompanhando juntamente com vocês. Então aproveite, se você tem alguma dúvida, já vai colocando a sua dúvida durante a ministração e desta forma nós iremos interagindo enquanto o vídeo estiver sendo apresentado. Então, seja mais uma vez bem-vindo. Se você já é inscrito aqui no nosso canal, seja bem-vindo. Se você não é inscrito, aproveite essa oportunidade para se inscrever e, principalmente, compartilhar este vídeo com todas as pessoas que você conhece. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras fazendo este estudo. Uma quinta-feira nós fazemos o estudo do hebraico e na outra quinta-feira o estudo do Apocalipse. E eu já quero declarar para vocês, informar vocês que a partir da próxima semana os nossos estudos deixarão de acontecer na quarta-feira, né? Falei quinta-feira, mas na realidade nós estávamos aqui nas quartas-feiras, às 21 horas. A partir da próxima semana, estaremos na segunda-feira. Então, nós vamos mudar o nosso dia de estudos de discipulado. Estaremos, então, a partir da próxima semana, nas segundas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Você é nosso convidado e também é convidado também a convidar outras pessoas para estar conosco aqui, aprendendo a palavra de Deus. Ok? Vamos então ao nosso estudo. Antes, porém, vamos fazer uma oração para pedir a orientação de Deus e a condução do Espírito Santo para esse trabalho. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, por esta oportunidade que temos agora, Deus querido, de estar estudando a tua palavra, de estar ministrando, Deus querido, mais uma vez no livro de Apocalipse. Queremos pedir a tua orientação para este estudo, a tua condução, a condução do teu Santo Espírito, e tudo que viermos a fazer aqui, seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É esta oração que fazemos, agradecidos a ti, no nome de Jesus. Amém. Vamos compartilhar então aqui com vocês o nosso texto de Apocalipse, lembrando que a gente sempre faz essa leitura baseada no hebraico. Então temos essa tradução fornecida gratuitamente para nós pelo canal Techuvá Total, e a gente faz essa leitura e depois a gente faz a nossa interpretação. Então, diz assim o texto em hebraico de Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 4 até o versículo 7. Então, diz assim, em hebraico. Deixa eu aqui sinalizar para que a gente possa acompanhar. Verraixá e a mulher levushar
estava vestida argamã veshni. Arga é púrpura e carmesim. Tolaat veotar sahav. E adornada de ouro. Avne refetz. Ou avne refetz. Pedras preciosas. Ufninim e pérolas. Verros sahav. E um cálice ou um copo de ouro, beiadar, na mão dela, meleá, cheio, chicotsim, de coisas repugnantes, vetoavot e abominações, zenuneha, da sua prostituição. Ve'al mitzhar, e sobre a testa dela, Ketuv, estava escrito, Shem Bederer, um nome no caminho, Sod, oculto, Bavel, Babilônia, ou Bavel, Hagedolá, Babilônia a grande. Ri, ela, a mãe, ela é a mãe, Hasnut, das prostituições, Veshikutse, e das coisas repugnantes, Haaretz, da terra. Vamos ao versículo de número 6. Versículo 6. Deixa eu apagar aqui as indicações aqui. Essas indicações aqui da leitura, para ficar mais fácil para a gente. Então, vamos lá. Versículo de número 6. Ve'ere evi et haisha, a mulher, shihorá, ou seja, embriagada, e vi a mulher embriagada, midam, no sangue, do sangue, akedoshim, dos santos, veedei, e de testemunhas, Yeshua, veedei Yeshua, testemunhas de Yeshua, vechamar, e ali, arrasar-me, me admirei, almeod, muito, sobre muito, né? Me admirei muito. Marot, otar, me admirei muito de contemplá-la, né? O de contemplar ela, como foi traduzido ali, mas o correto seria de contemplá-la. Então, vi a mulher embriagada do sangue dos santos e de testemunhas de Yeshua. E ali me admirei muito de contemplá-la. Vamos ver o versículo de número 7. Versículo 7. Vou apagar aqui as notificações, acompanhamento. Versículo 7. Vaiomer Elai, e disse para mim, Amalar, o anjo, e disse para mim o anjo,
Lama ze tistomem. Por que este espanto? Hineni, ou seja, estou aqui, Magid leha, e direi para você, Sod, um segredo, Raishá, um segredo da mulher, Verhahayá, e da criatura, Ha noset otar be'alat, da criatura carregando-a no alto ou sobre ela. Ou seja, a criatura está carregando a mulher sobre ela. Shifat Rashem, Rashem, ou seja, 7 cabeças, Ve'eser e 10, Keranaim e 10 chifres. Então, esta é a leitura e a tradução do texto de Apocalipse, capítulo 17, do versículo 1, ou do versículo 4 até o versículo de número 7. Agora vamos ao nosso comentário, vamos à nossa observação aqui do capítulo 17, versículo 4. Então, em capítulo 17, versículo 1, nós vemos que João ele é chamado para ver a queda da Babilônia. Quando chega no capítulo 21, versículo 9, eu peço que você abra sua Bíblia, aí em Apocalipse 21, versículo 9 até o versículo 11, diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande elevação da montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Versículo 11. A qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Então, nós vemos que há um contraste entre o capítulo 21, versículos 9 até o versículo 11, e o capítulo 17, versículo 1. E agora, esse contraste visa mostrar que o mal sempre procura imitar Deus. Por que nós chegamos a esta conclusão? Porque, olha só, no versículo 4, diz que, no versículo 4 do capítulo 17, diz que a Babilônia, aquela mulher, né, que é representada, a grande cidade, que é representada pela mulher, achava-se vestida de púrpura e carmesim. Então, observe que as vestes da Babilônia, púrpura e carmesim, adornadas de ouro e pedras preciosas e pérolas. E as vestes da Nova Jerusalém, elas são bastante semelhantes, porque, como nós vimos no versículo 11 de Apocalipse 21, a Nova Jerusalém, ela tem o seu fulgor semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. A única diferença está na presença da glória de Deus na Nova Jerusalém. E uma outra situação também que acontece, quando nós vemos ali o versículo 4 de Apocalipse 17, é que esta mulher ela tem um cálice de ouro na mão. E o que esse cálice representa? Representa o que a falsa igreja oferece para as nações. Por quê? Neste contraste entre a Nova Jerusalém e a Babilônia, nós temos a falsa igreja representada pela Babilônia e a igreja verdadeira representada pela Nova Jerusalém. E a Babilônia vai sempre oferecer coisas falsas para as nações. E o que ela, no caso, está oferecendo? Coisas repugnantes
e abominações da prostituição dela. É tudo isso que é oferecido para quê? Para desviar o homem da adoração verdadeira a Deus. No versículo 5, João é interpelado ali pelo anjo, dizendo: Vou te contar um segredo. Qual é o segredo? Este segredo, em algumas traduções, aparece a palavra mistério, vai continuar contrastando a Nova Jerusalém com a Babilônia, né? E este contraste nós observamos durante toda a história do Antigo Testamento e a história do mundo de uma forma geral. Porque a igreja sempre foi um mistério no Antigo Testamento. Quando Jesus chega e, com a sua obra, explica que mistério é esse a respeito da igreja, nós temos então a revelação desse mistério através da pessoa de Jesus, falando sobre a igreja. E aí, da mesma forma, a falsa igreja também é um mistério no Antigo Testamento, porque na Torre de Babel é iniciada a idolatria ou o desejo do homem de adorar outra coisa que não seja Deus. E aí, no caso da Torre de Babel, o desejo do homem era adorar a si mesmo. E a consequência disso foi a dispersão dos povos pelo mundo falando línguas diferentes. E essas línguas os confundiram. E até hoje o homem continua confuso e seduzido pelas riquezas e falsas promessas da falsa igreja. E como diz o texto de Tiago, do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, o homem continua enganando e sendo enganado. Por isso, a Babilônia aí é considerada, como diz aí no versículo de número 5, a mãe de todas as coisas repugnantes e abominações da terra. No versículo 6, nós temos também esta observação de que em toda a história humana sempre houve quem quisesse destruir a obra de Deus. Desde o Éden, a tentativa de enganar, de seduzir e de destruir. Quando nós olhamos lá em João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, nós vemos Jesus declarando que o objetivo de Satanás é matar, roubar e destruir. E isso não é de hoje, desde sempre. E a falsa igreja só manteve este objetivo, além de desviar a adoração. Perseguiu e matou muitos verdadeiros servos do Deus Altíssimo. Se nós consultarmos os livros de história, constataremos quantos milhões perderam suas vidas por testemunharem a fé que eles tinham no Deus verdadeiro. Então, em toda a história humana, como nós vemos aí nesse capítulo, no versículo 16, né, a igreja falsa, ela destinou os seus recursos para destruir aqueles que testemunharam ou testemunhavam da sua fé no Deus verdadeiro. E por trás desta empreitada da falsa igreja está a presença de Satanás, querendo matar, roubar e destruir. Por isso que no versículo 6 fala que a grande Babilônia, ou a grande cidade, está embriagada. Ela está embriagada com o quê? Não está embriagada com vinho. Ela está embriagada com o sangue das testemunhas de Jesus. E a admiração que João tem a ver com o fato dele se lembrar das palavras de Jesus lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 22. Abre aí a tua Bíblia para acompanhar conosco o que diz o texto de Mateus, no capítulo 10, versículo 22. Vamos abrir a nossa Bíblia. Mateus 10, 22 diz assim: Sereis odiados de todos por causa do meu nome,
Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, João, quando vê ali a grande Babilônia embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, ele percebe, verdadeiramente Jesus estava correto quando ele disse que as suas testemunhas, os seus discípulos, os seus seguidores, seriam perseguidos e odiados por todos. Mas todos quem? Todos aqueles que são participantes, aqueles que são adeptos da falsa religião, adeptos dos falsos ensinos, adeptos daqueles que não conseguem adorar verdadeiramente a Deus. E aí, João fica admirado, percebe essa situação, e aí, nessa admiração, o anjo vê que o João ficou admirado, e o que o anjo fala? João, por que você está admirado? Vem aqui comigo que eu vou te mostrar qual é o segredo desta visão. Porém, este segredo nós vamos reservar para o nosso próximo estudo. E aí vamos, a partir do versículo 8, ver qual é a interpretação que o anjo deu para João de tudo aquilo que ele estava vendo. Porém, eu quero olhar alguns pontos que eu considero importantes aqui nesse momento e que é interessante a gente analisar. Primeiro, o primeiro ponto é o contraste que tem a noiva com a meretriz. A noiva é fiel, a meretriz é a adúltera. A Nova Jerusalém fala da noiva, da igreja, enquanto a Babilônia fala da meretriz, da adúltera, da falsa igreja. Quando nós olhamos dois textos do livro de Apocalipse, um deles está no capítulo 14, versículo 8. Capítulo 14, versículo 8 de Apocalipse diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Está lá no capítulo 14, versículo 8. E no capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19, diz assim: E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do grande furor da sua ira. Então nós vemos que este contraste da noiva com a meretriz, a nova Jerusalém com a grande Babilônia, a falsa igreja com a noiva, com a igreja verdadeira, a grande Babilônia ela vai ter uma queda, e essa queda já era prevista desde o capítulo 14, lá no capítulo 16, e agora aqui no capítulo 17, nós vemos a conclusão da queda desta meretriz da Babilônia. Segundo ponto que eu quero observar nessa leitura que nós fizemos aqui, a influência que a falsa igreja tem no mundo. No versículo 1, nós estudamos que a grande Babilônia, ou a grande cidade, está assentada sobre muitas águas e os governantes da terra se prostituíram com ela. É o domínio que ela exerce sobre a humanidade, principalmente sobre os seus líderes. Nós vimos na última aula do Apocalipse, lá no capítulo 17, versículo 1, você pode procurar no nosso canal, na playlist sobre discipulado, que você vai encontrar esse vídeo lá. Você pode dar uma olhada, que é muito interessante, até para entendermos esse contexto que nós estamos estudando aqui hoje. Nós vimos lá que muitas águas, na linguagem do Apocalipse, significa povos, nações e multidões. Porém, a grande cidade, a Babilônia, a meretriz, ela está assentada sobre muitas águas, e estas muitas águas são os governos, os governantes, os reis que se prostituíram com ela, se aliaram a ela. E ela, por causa desse domínio, ela exerce grande influência sobre a humanidade como um todo, tá? Principalmente sobre os seus líderes. E isso nós vemos aqui nesse texto de Apocalipse bastante retratado para nós. O ponto número 3 que eu queria falar com vocês é sobre a riqueza
dessa falsa igreja. Por que que ela consegue exercer influência sobre líderes, sobre pessoas, sobre governantes? Por quê? Porque ela oferece ostentação, riqueza, poder. E é tudo isso que o homem sem Deus ele quer experimentar. É tudo isso que o homem sem Deus ele almeja: a ostentação, a riqueza e o poder. E é exatamente isso que a falsa igreja tem para oferecer. Porém, esse compromisso assumido por esta humanidade sem Deus, ela vai trazer grandes consequências, principalmente para esses que se aliaram a esta falsa igreja. Eles vão cair juntamente com a igreja, com essa igreja falsa, com a Babilônia, com a meretriz, vão cair juntamente com ela nesse momento aqui do capítulo 17. E quarto ponto é esta sedução. Como ela faz isso? Como ela consegue angariar adeptos para cumprir os seus propósitos? A falsa igreja funciona por intermédio de acordos. Então, ela faz acordo. E muitos deles, ou seja, muitos desses acordos são propostas heréticas, ou seja, vão contra a palavra de Deus, são propostas liberais, ou seja, muita liberalidade em todos os sentidos, e são sincréticas, ou seja, existe muito sincretismo. Ah, não tem problema você ser de uma religião e praticar e visitar outra, praticar ritos que são comuns a todas as religiões, todas elas, todos os caminhos levam a Deus, então você pode seguir qualquer um deles, ou seja, não há respeito ao limite ético ou moral. Estes propósitos ou estas propostas são feitas exatamente para seduzir e angariar adeptos. Lá em 1 João, no capítulo 2, vamos abrir. 1 João, capítulo 2, versículo 16. 1 João, capítulo 2, versículo 16, vai mostrar quem é ou como essa igreja faz para poder angariar os seus adeptos. Ela utiliza o que está aqui, ó, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, a forma como a igreja falsa, a Babilônia, a meretriz, seduz o homem é através da concupiscência da carne. Nós temos visto isso bastante disseminado nos nossos dias. A concupiscência dos olhos, cuidado com aquilo que você vê, e a soberba da vida, poder, a ostentação, né? O desejo de aparecer. Tudo isso, a falsa igreja tem mostrado, tem oferecido e tem seduzido a muitos. E por último, outro ponto que é bastante interessante a gente observar aqui nesse texto que lemos é a violência da falsa igreja, da meretriz, da igreja que não adora a Deus de forma verdadeira. Infelizmente, a falsa igreja seduz, mas também mata. A falsa igreja não fica satisfeita só em seduzir, só em perseguir, só em enganar, ela também mata, e mata sem distinção. Por quê? Porque o único propósito da Babilônia, o único propósito da falsa igreja é a destruição, mesmo que não pareça. É o lobo vestido de cordeiro. Então, a gente olha, é um cordeirinho, mas não, é um lobo que está ali dentro. Parece ser uma igreja verdadeira, mas não é, uma igreja falsa. Parece ter coisa boa, mas não é. E nós precisamos tomar cuidado com isso. E por que nós precisamos tomar cuidado? Porque Jesus já alertava os seus discípulos que isso iria acontecer, que as forças do mal que estavam presentes, que estão presentes nessa terra, desde o Antigo Testamento, já alertava, a Bíblia já alertava, a palavra de Deus já alertava de que em determinado momento a igreja verdadeira seria perseguida e até iria perder algumas batalhas. Nós vimos isso lá em Daniel 7,
Daniel 12 e outros textos do Antigo Testamento que falam dessa perseguição e dessa vitória temporária que os inimigos da igreja, os inimigos de Deus iriam ter sobre o povo santo. Mas, principalmente, Jesus fala em Mateus, capítulo 24. Vamos abrir aqui para a gente poder ver esse texto. Mateus 24, versículos 21 e 22. Ele diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então haverá um tempo, sim, de perseguição da igreja, haverá sim um tempo de perseguição do povo santo. Alguns irão perder esta batalha, poderão até morrer, mas no momento certo, como diz lá em Daniel capítulo 12, Deus enviará Miguel, que é um símbolo da presença de Jesus voltando para resgatar o seu povo e livrá-lo da grande perseguição que irá acontecer sobre a face da terra, sobre toda a carne, como diz o próprio Cristo. Portanto, qual é a ideia para nós? Perseverar e vigiar, para que nós não sejamos seduzidos pela falsa igreja, não sejamos seduzidos pela Babilônia, não sejamos seduzidos pelo engodo das falsas doutrinas, da vida fácil, das coisas que aparentemente parecem que são boas, pois o destino já está traçado, o destino da falsa igreja, da Babilônia já está traçado. Porque se assim não acontecer, a Bíblia mentiu. E nós temos certeza de que a Bíblia não mente, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, e nenhum cotes, nenhum iode passará da palavra dita por Deus. Então, nós vamos manter a nossa esperança. Vamos manter a nossa esperança. Acreditar que dias melhores podem não vir, mas o dia do Senhor virá. E o dia do Senhor virá e vai nos livrar de toda e qualquer tribulação. Na próxima aula, nós vamos continuar no versículo 8 para ver qual é a interpretação que o anjo deu para João. Eu quero agradecer a você que esteve conosco, que participou conosco aqui desse trabalho, e eu quero desejar a você que este estudo possa ter acrescentado na sua vida. E agora, as perguntas que vocês fizerem aí no nosso canal, no chat, nós vamos estar respondendo essas perguntas, tá? Interagindo com vocês, ok? Então, tenha a certeza de que o estudo da Palavra de Deus ele vai fazer com que você seja abençoado. Então, estude sempre a Palavra de Deus, acompanhe-nos nesse canal, que aqui o nosso único intento é pregar a Palavra de Deus e divulgar a Palavra de Deus. Nós temos feito isso com esmero, com cuidado, com toda a diligência e principalmente na ação do Espírito Santo. Ok? Coloca então a sua pergunta, coloca a sua dúvida, nós estaremos então respondendo as suas perguntas e assim nós estamos então encerrando esse nosso estudo na noite de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, é o nosso desejo, no nome do Senhor Jesus. Amém.